meditando sequenciadamente, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, estamos próximos da conclusão desta carta, da meditação em toda ela, são apenas 5 capítulos, hoje nós vamos meditar no capítulo 5, do versículo 5 ao 7, capítulo 5 de 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao 7. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura, que diz assim: 1 Pedro, capítulo 5, 5 a 7. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós vimos que o capítulo 5, Pedro vai se dirigir diretamente à igreja e especialmente para falar da relação de líderes e liderados. E no primeiro momento ele falou sobre os líderes da igreja, especialmente referindo-se aos presbíteros, aos pastores da igreja, de como eles devem exercer sua liderança, como eles devem buscar ser o exemplo dos liderados, das ovelhas de Cristo, devem com toda humildade exercer esta liderança com uma voluntariedade, com a disposição, entendendo que as ovelhas, que a igreja pertence a Cristo, Ele a sustenta e também a Ele prestaremos conta, aqueles que estão imbuídos de autoridade, de como nós exercemos, de como nós lideramos o rebanho do Senhor. Agora ele vai se voltar para os liderados, vai falar de como eles devem lidar, tratar os seus líderes na igreja, os presbíteros na igreja, e também vai falar de um modo geral da relação dos crentes de um modo geral, pontuando especificamente a questão da humildade. O objetivo de Pedro nessa parte aqui é falar que os crentes devem ter uma postura de humildade nas relações, as suas relações interpessoais, com a liderança, com os crentes de um modo geral, e principalmente na sua postura para com Deus, na sua maneira de se dirigir a Deus, de lidar com as coisas de Deus, de lidar com a palavra de Deus. Então, o ensinamento prioritário de Pedro é a respeito da humildade, como uma das principais características e virtudes cristãs. A humildade é uma das características que evidencia o cristão, visto que Cristo várias vezes invocou, fez menção desta qualidade, desta virtude nele, e chamou seus seguidores para que o imitasse nesta virtude, nesta característica, o da humildade. Cristo é enfatizado essa qualidade nele, tanto da parte dele, quando ele se refere a ele mesmo, dizendo que ele é humilde e nós devemos aprender a humildade com ele, como a própria Escritura, através dos outros escritores sagrados, vão fazer referência à humildade de Cristo e dizer que nós devemos imitá-lo, devemos segui-lo, devemos lembrar de seu exemplo de humildade como um servo de Deus humilde que se submeteu a Deus com toda a humildade, e nas pegadas de Cristo, nos passos de Cristo, devemos seguir com a atitude de humildade, como uma característica produzida pelo Espírito Santo e como uma virtude cultivada por nós através da obediência da palavra do Senhor. Então, enfatizando a humildade, ele vai dizer como os crentes devem tratar a liderança, devem tratar uns aos outros e devem tratar a Deus, dirigir a Deus, como esta atitude, esse tratamento humilde se caracteriza, se evidencia. Primeiro ele vai dizer que os jovens e os demais crentes devem respeitar a liderança da igreja, devem tratar com submissão, com sujeição, com todo respeito e reverência os presbíteros naquilo que lhe é legítimo, naquilo que lhe cabe, aquilo que é de legitimidade em termos de exercício de autoridade espiritual. Como bem diz nossos símbolos de fé, que nós devemos nos submeter às autoridades constituídas por Deus na igreja,
até onde elas estão totalmente sujeitas e submissas à palavra de Deus. A autoridade eclesiástica, ela é derivada da autoridade da palavra de Deus. Ela é sujeita, submissa, ela está debaixo de Cristo, é o cabeça da igreja. Sua palavra é a palavra final na igreja. Ela é a única regra de fé e prática. Então, qualquer autoridade exercida na igreja é uma autoridade subjugada, é uma autoridade derivada das Escrituras. A autoridade da palavra de Deus, ela tem palavra final. Então, isso entende-se que quando a Bíblia ordena que nós obedeçamos às autoridades eclesiásticas, os pastores, os presbíteros, ela está partindo do princípio de obediência àquilo que é legítimo, ou seja, não devemos nos submeter às autoridades quando elas nos chamam para pecar, quando ela nos incita ao pecado ou quando nos ensina algo contrário à palavra de Deus. Então, no versículo 5, a partir do versículo, ele vai se dirigir aos crentes para que eles tratem de maneira correta os seus líderes, dizendo o seguinte, versículo 5: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Apesar de Pedro fazer uma referência exclusiva, específica aos jovens, entende-se que ele tem como objetivo final se dirigir a todos, tomando como referência os jovens. Por quê? Porque é evidente que a juventude geralmente tem mais dificuldade de lidar com a questão da liderança. Os jovens precisam ser ensinados, disciplinados para que aprendam a obedecer à liderança, principalmente quando a educação familiar não é boa. E quando a educação familiar, que é o primeiro ambiente onde a gente aprende sobre obediência e respeito às autoridades, pois os pais são as primeiras autoridades humanas que Deus coloca na vida da gente, para a gente aprender a respeitar as autoridades instituídas por Deus, isso como um reflexo da nossa própria obediência ao Senhor. Então, quando esse ensino a respeito de autoridade, por isso que o quinto mandamento de honrar o pai e a mãe, né, que é o quinto mandamento do Decálogo, é honrar o pai e a mãe. Esta honra ao pai e à mãe está implícito a honra a toda estrutura de autoridade, pois os pais são as primeiras autoridades que Deus constituiu. Então, honrar pai e mãe é uma preparação, obedecer à autoridade de pai e mãe é uma preparação para a nossa vida quanto à relação com as autoridades que passarão pela nossa vida. Quando geralmente isso não é bem feito, ou a rebelião do filho se manifesta a partir dos seus pais, isso vai ter uma dificuldade na adolescência e na juventude desse indivíduo se tornar um indivíduo que respeita e obedece às autoridades. Ou Pedro está lidando com essa dificuldade nessas igrejas, ou ele conhece essa dificuldade dos jovens de submeter às autoridades, ou ele está exatamente tomando os jovens por ser uma fase da vida que traz essa dificuldade muitas vezes, que apresenta essa dificuldade de submissão, tomando eles como exemplo de que, independente deles terem dificuldades, da relação que envolve a questão das diferenças de tempo, de época, de idade, né? essa incompatibilidade muitas vezes das eras, do tempo, da idade, da cultura, né? Este choque de eras muitas vezes, que é comum acontecer na relação jovens e adultos, jovens e idosos. Então, tomando como exemplo essa fase da vida que tem seus atritos, que tem suas dificuldades, Pedro vai tomar como referência para se estender aos demais, de que, partindo dos jovens, todos devem respeitar. Então, aqui ele está mostrando que não tem idade, não tem a questão da diferença, não tem a questão da cultura, não tem a questão da linguagem, não tem porque um é mais velho, outro é mais novo. Todos devem obedecer, sujeitar com toda a humildade as lideranças constituídas por Deus para a sua igreja. Então, jovens, sede submisso aos mais velhos. Apesar do termo aqui ser velhos, entendemos que essa palavra seria melhor traduzida por exatamente presbítero, porque a ideia de Pedro é que ele está falando da relação dos jovens ou da igreja com os que exercem liderança. A liderança não é exercida por todos os idosos da igreja, são exercida por aqueles homens chamados, vocacionados
para o ofício de presbítero. Então, a melhor tradução seria exatamente presbítero, já que anteriormente ele falou dos idosos, dos mais velhos, dos homens maduros que exercem o ofício de presbítero. Ele falou no versículo anterior, capítulo 5, do versículo 1 ao 4, exatamente a respeito dos presbíteros, no versículo 1. Então, Pedro está se referindo à relação dos jovens e dos demais membros da igreja com os presbíteros, com os homens mais velhos, com os homens maduros da igreja que exercem o ofício de presbítero. Então ele está falando aqui não dos jovens respeitando os mais velhos, claro que isso é importante, mas está falando de um respeito que caracteriza a submissão à autoridade. Então ele está dizendo: jovens, sejam humildes, respeitando, submissos, sujeitos aos presbíteros, aos pastores da igreja. Respeitem a autoridade, obedeçam a autoridade, sujeitem-se ao exercício da liderança espiritual por parte dos presbíteros. Então os presbíteros, os pastores devem ser obedecidos, respeitados no exercício de seu papel, de sua função, de sua liderança, do ensino da palavra de Deus e no governo da igreja. Então a primeira instrução a respeito de humildade é a humildade para sujeitar a autoridade, como algo necessário, importante. Por que a questão é humildade? Porque nós naturalmente não queremos nos submeter ao pecado, nos tornou rebeldes para a submissão de autoridade. O pecado foi exatamente a principal característica do pecado, foi a rebelião, a rebeldia para com a autoridade. O homem se tornou um ser que luta pela autonomia, pela independência, pelo direito de reger a sua vida autonomamente, independentemente. Então a rebelião para com a autoridade, a rebelião para com leis, a rebeldia, a anarquia é algo que está impregnado no coração do pecador. O homem se tornou um ser revoltado contra Deus e contra toda estrutura de autoridade estabelecida por Deus. Então, a humildade, por isso que o que caracteriza o pecador não é a humildade, é a soberba, é a arrogância. Enquanto que a humildade prega, a humildade mostra a disposição para submeter-se ao outro, a disposição para sujeitar-se ao outro, o entendimento de reconhecer e respeitar o outro como alguém superior, importante, o de se importar com o outro, isso que é a característica principal da humildade. Humildade é respeitar, submeter, sujeitar, tratar o outro como um superior a você, sujeitar, submeter a alguém. Nós naturalmente não aceitamos isso, por isso que nós somos naturalmente soberbos, arrogantes. E uma das principais evidências disso é que a gente luta a vida toda para não depender de ninguém. A gente ainda faz isso de um lema, de uma bandeira na vida da gente. Se eu pudesse, eu não dependia de ninguém. Primeiro, muitas vezes isso soa, até muitas vezes, uma questão até de dignidade própria, né? de respeito próprio, né? de amor próprio, não, porque eu preciso, porque é bom, porque eu posso fazer. Claro que nós somos chamados, nós temos algumas responsabilidades pessoais, somos chamados para realizar coisas, para realizar as obras que Deus nos chamou, mas Deus nos criou em uma estrutura de dependência, primeiro dele, segundo do habitat que ele criou para nós. Nós dependemos do nosso habitat natural para ter os recursos que precisamos para a manutenção da vida, mesmo naquela estrutura perfeita da criação. Adão sem pecado, Deus o colocou no Éden, não para ter uma autossuficiência na manutenção da vida, mas uma vida que dependia de outras coisas para a manutenção. Primeiro, no aspecto espiritual, da relação com Deus, da manutenção da relação com Deus e da obediência a Deus. No que diz respeito ao aspecto físico e natural da vida, Deus colocou o homem sobre uma dependência dos recursos naturais da natureza para a manutenção física e material da vida. Então o homem dependia do que era produzido no Éden para se sustentar fisicamente. Ele precisava comer, beber,
Com o pecado, essas necessidades se tornaram maiores. E ainda colocou o homem dentro de uma necessidade de relacionamento com os outros, com o outro ser humano, com os outros seres humanos, de uma dependência de relação interpessoal. Então, Deus criou o homem com necessidade, com dependência, para exatamente cultivarmos uma das principais características que Deus nos deu, a humildade. O reconhecimento de que precisamos estar sujeitos a outros ou outras coisas para suprir as nossas necessidades. Primeiro de Deus. Só que aqui ele vai inverter a ordem, ele vai primeiro falar da nossa relação com o próximo, para depois mostrar que isso é um reflexo da maneira como nós lidamos com a questão da relação com Deus. Então, assim como a Bíblia diz que o amor a Deus é primeiro, mas é refletido no amor ao próximo, ele vai dizer também que a humildade para com Deus é primeiro, mas é refletida na humildade com o próximo. Então, ser humilde de reconhecer que eu preciso de liderança, eu preciso de instrução, e a questão dos pais é evidente isso. Nós viemos a este mundo numa condição física humana de total dependência de alguém. Nascemos uma criancinha desse tamanho, isso tem uma razão de ser, isso tem um motivo de ser. Por que a gente nasce tão pequeno, tão precisando de desenvolver? Porque exatamente para mostrar que Deus nos criou em uma estrutura de necessidade, de dependência. Um ser humano nasce em uma condição de total necessidade e dependência de que alguém cuide. Então, uma criança é um ser humano que precisa totalmente do cuidado de outro ser humano. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós, na relação com Deus, precisamos ser como crianças, que nesse sentido não deveríamos crescer nunca. Que aí é o quê? É essa disposição natural que ainda é forte na criança, de dependência, e que ela se sente feliz, satisfeita por depender. E ela se submete a essa dependência voluntária e prazerosamente. Aí mostra como o ser humano é pecador. Aí a criança vai crescendo, e quando ela vai tomando consciência, ela vai tendo uma autoconsciência. Os primeiros sinais que a gente percebe a autoconsciência de um indivíduo, de uma criança, é quando ela começa a exatamente confrontar os seus pais com a realidade de dependência e necessidade e autonomia. Mas é assim, o pai só falou isso aí, mas eu não quero mais não quero não. Eu quero outra coisa. Não, eu quero isso. Aí você diz, não, eu quero. Quando a criança toma autoconsciência, os primeiros sinais disso é o conflito entre a liderança e o liderado. As vontades começam a se chocar. A criança diz, não, agora você escolheu até agora para mim, agora quem vai escolher sou eu quero. Agora eu quero. Vai mostrar exatamente que o indivíduo atingido pelo pecado foi corrompido nessa principal característica, a humildade, se tornou um ser soberbo e arrogante. E os pais é a maneira de Deus tratar e mostrar a necessidade que temos de cultivar a humildade no nosso coração. Então, a liderança, Pedro diz, nós devemos obedecer os líderes, é um exercício de humildade, porque nós precisamos, Deus colocou com a necessidade de sermos liderados, de sermos instruídos, de sermos alimentados por alguém que Deus preparou, chamou, vocacionou, de sermos orientados espiritualmente, conduzidos espiritualmente, liderados espiritualmente. Então, primeiro sinal de humildade é disposição de obedecer à autoridade, as autoridades constituídas por Deus, como necessidade, não simplesmente como uma questão de obrigação ou porque não tem jeito, mas por entender que aquilo é necessário. Deus colocou essa necessidade de liderança em nós. Nós precisamos ser liderados. Então, a primeira instrução da humildade é que nós devemos exercer a humildade nos sujeitando às autoridades constituídas dentro da igreja, aos presbíteros, aos pastores, no que eles ensinam, no exemplo de vida que eles nos dão. Segundo exemplo é a respeito da relação de um modo geral entre os crentes. E aí aqui ele vai incluir também os presbíteros para mostrar que na relação geral
todos devemos exercitar humildade. Parte B do versículo 5, ele diz assim: no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Ele diz assim: no que tange aos jovens e aos demais crentes, obedeçam humildemente, sujeitem-se humildemente, submissão a isso, sujeição humilde às autoridades. Mas no que tange a relação de um modo geral, tirando o aspecto de hierarquia, de posição de liderança, todos cinjam-se, aqui ele inclui líderes e liderados, todos sejam humildes, porque os pastores não são superiores, eles exercem um papel que tem uma certa autoridade e posição alta, mas eles não estão em uma condição de superioridade como seres humanos e como pessoas. Então eles precisam também ter a humildade, ser humildes, entender que muitas vezes nós também temos, os líderes também têm necessidades e devem reconhecer a necessidade. Por exemplo, eu sou pastor, o presbítero Ricardo também é um pastor, mas nós também temos necessidade espiritual. Os crentes devem orar também por nós, devem também ter paciência conosco, devem também muitas vezes nos perdoar e muitas vezes nos ensinar em uma atitude, muitas vezes até nos ensina uma postura, um exemplo de vida. Entender que nós também estamos em uma relação de necessidade mútua, todos. Então Pedro diz: no que diz respeito a todos, cinjam-se de humildade. E aí que ele toma como exemplo uma atitude que era comum naqueles dias, que era as pessoas amarrar a ponta do seu vestido para facilitar a sua cingir. É isso? Tanto amarrar a ponta do seu vestimento para preparar melhor para a sua caminhada, e muitas vezes botava uma cinta para ajustar melhor a roupa, para facilitar a sua caminhada e a sua atividade. E principalmente os escravos cingiam-se com algo que o distinguia, que mostrava que ele era serviçal, que ele estava ali para servir. Então a ideia de Pedro é: cinjam-se, adornem-se, botem a cinta, amarrem na cintura, deixem evidente a humildade de vocês, a disposição de entender muitas vezes que o outro está numa posição superior a você, ou que você está em uma posição de necessidade do outro, e que nós estamos em uma relação de mútua dependência, de interdependência dentro da igreja, um corpo em que os membros se relacionam entre si em uma múltipla ou mútua dependência, interdependência uns dos outros. Nós diz: cinjam-se da humildade, porque Deus não aprova os soberbos, aqueles que acham que não precisam da igreja, como nós estamos vendo a crise eclesiástica dos chamados desigrejados, que muitas vezes são movidos por esse sentimento, por essa postura arrogante de achar que não há necessidade de convivência, de relacionamento, de vida eclesiástica, de estar constantemente em uma relação com o outro, de estar em reuniões públicas, em seguir uma rotina de reunião, de convivência, de ajuntamento, de adoração, de sujeição a uma estrutura, a uma instituição, a um corpo, a um ajuntamento corporativo. Acho que não precisa, não tem necessidade. Por que eu não posso adorar a Deus na minha casa? Porque o indivíduo, a tendência do indivíduo é a autonomia, é a independência. E principalmente nessa chamada pós-modernidade, em que a ênfase está no indivíduo, no seu prazer, na sua busca individual de felicidade, de prazer, a despeito dos outros, né? Onde se enfatiza a individualidade, o prazer individual, sem que o outro seja colocado como uma dependência, uma necessidade minha, que eu não preciso, né? Que, em outras palavras, é a arrogância, a soberba da autonomia, da independência do ser humano. Então, na influência disso, aumenta o pensamento dos desigrejados, e aqueles que permanecem na igreja
aqueles que vivem a vida eclesiástica da igreja, agem como se estivessem ali muitas vezes fazendo um favor, como se a sua presença fosse às vezes uma obrigação, ou ele fazendo um favor a alguém, ou simplesmente esmolando uma presença que mantém viva a igreja, como se ele não precisasse daquilo, como se a vida eclesiástica não fosse algo de necessidade para ele, como se ele não dependesse daquilo, sua fé fosse totalmente autônoma, basta servir a Cristo. Claro, Cristo é suficiente para nós, Cristo é tudo para nós, mas Cristo também vem para nós através Cristo vem para nós através da oração, Cristo vem para nós através da leitura individual, mas Cristo vem para nós através da comunhão, através da relação entre os irmãos. O Salmo 133 mostra exatamente isso, que é uma bênção, uma presença abençoadora de Deus na comunhão da igreja, no ajuntamento dos crentes, na vida, na relação, na vida comum. Então Pedro vai dizer: cinjam-se de humildade, porque Deus se vê lutando com o soberbo, com aqueles que acham que não precisam de relacionamento, que não precisa das relações com o outro, que não precisa de igreja, que não precisa do ajuntamento, que não precisa dos outros crentes, que não precisa das outras pessoas. Deus resiste, mas Ele dá graça, Ele abençoa, Ele presenteia, Ele derrama o seu favor sobre os humildes. Ele odeia os soberbos, os que acham que não precisam de ninguém, os que acham que fazem um favor estar na igreja, os que acham que os outros é que precisam dele. É interessante que toda a linguagem da Bíblia é que Deus nos dá coisas, na igreja para a gente servir melhor os outros. Deus nos dá dons para edificar a igreja. Não é para mim, Ele não dá para eu desfrutar sozinho. Paulo diz que Deus dá trabalho para eu sustentar minha família, ter uma vida boa, mas ter com que acudir o necessitado. Se eu ajudar as viúvas, os pobres, os órfãos na igreja, me dá coisas pensando nos outros que estão ao meu redor. Então, não só para mim, não pensando na minha individualidade, mas a partir de minha individualidade também na minha relação coletiva, na minha relação com os outros. Então ele diz: sejam humildes na relação uns com os outros, entendendo a necessidade que Deus nos colocou do relacionamento, da convivência, da partilha, do conviver, do repartir, do desfrutar junto, do caminhar junto, do lutar junto, do servir junto, do amar, do aprender a amar e a servir na relação, e de que nós dependemos uns dos outros para nosso crescimento, para a nossa caminhada cristã. E por fim, ele vai então dizer, primeiro, que a humildade deve ser exercitada na nossa submissão às autoridades. Nossa humildade deve ser exercitada na nossa relação uns com os outros de um modo geral, entendendo a mútua necessidade que temos dessa relação. E, por fim, a humildade na relação com Deus. Veja os versículos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aqui, o que nós estamos fazendo aqui é exatamente demonstrando essa humildade de necessidade, esse reconhecimento, essa atitude humilde de necessidade. Primeiro, a necessidade que nós temos de sermos liderados pelos presbíteros. Estamos no direcionamento, sendo conduzidos espiritualmente por um pastor, com a palavra de Deus. Segundo, nós estamos aqui para compartilhar as nossas necessidades, orar uns pelos outros, mostra a nossa necessidade, a nossa humildade, entender a necessidade de não só orarmos sozinhos, mas também orarmos juntos, não só aprendermos sozinhos, mas aprendermos juntos, não só ouvir as pessoas, mas também falar de nós e assim por diante. Mas muito mais que isso, nós estamos aqui para mostrar a nossa necessidade contínua de Deus, nossa dependência dEle e dos meios que Ele estabeleceu para nos dar dEle, das coisas dEle. Vejam o versículo 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, sejam humildes com as autoridades, sejam humildes uns com os outros, mas muito mais, veja que agora ele usa um termo mais profundo assim:
humilhar diante de Deus. A ideia de humilhação diante de Deus é de reconhecimento de total necessidade e dependência dele. E aí a humilhação, ela se manifesta de várias maneiras. Primeiro, um reconhecimento de necessidade contínua dele, de dependência de Deus. Isso é humilhação. Quando nós dizemos que nós precisamos de alguém, isso é humilhação. Então, ele está mostrando que nós devemos ter uma postura como crentes de alguém que o tempo todo demonstra a necessidade que tem de Deus, do Senhor. Oração é uma expressão de necessidade. Quando nós oramos, nós estamos dizendo: Senhor, eu preciso de coisas que só o Senhor pode me dar. E eu quero agradecer aquilo que o Senhor me deu. Gratidão e petição e gratidão é exercício de humildade. Quando eu peço, eu estou expressando necessidade, estou dizendo que eu preciso. Quando eu agradeço, eu estou dizendo que eu fui servido por alguém que fez algo que eu não podia fazer por mim. Alguém fez, alguém usou seus recursos, sua influência, suas condições para me ajudar. Por isso que a gente é pobre de gratidão e é pobre de petição. Muitas vezes quando a gente pede com arrogância de quem está falando como se o outro tivesse a obrigação de fazer. E quando agradece, muitas vezes é uma gratidão por desencargo de consciência, simplesmente palavras vazias e sem sentido. Você é obrigado aí, viu? Mas a petição e a gratidão, que deve ser comum na vida dos crentes, no dia a dia, é uma expressão de profunda e contínua necessidade. Por isso que quando a gente ora, por isso que a gente deve orar sempre, por isso que a gente deve cultuar o Senhor. E na adoração particular e pública sempre deve estar presente a petição e a gratidão, para demonstrar a nossa humildade, a nossa dependente humildade, a nossa humilde dependência do Senhor, de que nós precisamos continuamente dele. Mas também essa humilhação, ela se dá por outra maneira. Não é só pedir reconhecendo a necessidade e agradecer reconhecendo que recebeu aquilo que não tinha. Mas a humilhação também é a disposição de aceitar a providência de Deus, de se sujeitar à maneira dele fazer. Aí agora é que é mais difícil. Humilhar diante de Deus não é só orar e pedir as coisas a ele, mas esperar o tempo dele, a maneira dele, ainda aceitar quando ele responde da maneira dele. Aceitar a maneira da sua providência das coisas para nós. Isso é humilhação. Porque uma coisa é você chegar para a pessoa e dizer assim: ô fulano, eu preciso de algo, me ajude. Outra coisa é você esperar a boa vontade, o tempo daquela pessoa, a maneira dela fazer aquilo. Aí é outra história. Geralmente a gente não tem esse tipo de paciência, principalmente quando a gente precisa urgentemente de algo. Com Deus é assim. Eu peço, eu oro, eu clamo, mas eu preciso esperar, ter paciência no tempo dele, da maneira dele, e se ele quiser dar ainda, e o que ele quiser dar ainda. Então quando ele está falando, por que eu faço essa conclusão? Porque ele vai falar exatamente de como tratar a ansiedade do coração, que é a inquietação em relação ao futuro, ao amanhã, as incertezas do amanhã. Então, humilhar sobre a potente mão de Deus, colocando-se humildemente debaixo da sua providência, lançando sobre ele a vossa ansiedade, falando das suas necessidades, colocando toda a angústia, toda a inquietação, toda a perturbação em relação ao futuro, descansando nele, lançando sobre ele toda a inquietação, toda a dúvida, toda a incerteza do coração, porque ele cuida, ou seja, aceitando a maneira de Deus cuidar de nós. Humildade é isso, é sujeição ao governo de Deus, à providência de Deus, de maneira humilde, paciente e aceitável. Então, aí ele diz: humilhai-vos sobre a potente mão de Deus, para que ele vos exalte em tempo oportuno. Ou seja, que exaltação é essa? Quando a gente se coloca sobre a dependência de Deus, ele nos exalta tratando-nos como filhos. E muitas vezes esse tratamento de filhos se manifesta em uma bênção que ele nos dá, que nós esperávamos,
ou simplesmente nos sustenta com a sua graça para recebermos aquilo que Ele tem de melhor para nós. Nos trata como, muitas vezes, dizendo não para nós, como um pai que é sábio, que muitas vezes diz não para um pedido do seu filho, porque sabe que o melhor para ele naquele momento é dizer não para ele, é não dar o que ele quer, porque é o melhor para a vida dele. Então, Deus vai nos exaltar no sentido de que Deus nos eleva a uma posição, nos trata com a postura de filhos dele. Ele não vai fazer como faz com os ímpios, que dá segundo a sua providência para o próprio juízo do ímpio, finalmente, mas para o nosso bem. Nos trata como filhos, como quem se interessa pelo melhor para nós. Então, na nossa humilhação diante de Deus, ou seja, aqueles que se humilham diante do Senhor serão exaltados no sentido de tratados como filhos, direcionados às bênçãos reais do Pai Celestial. Então ele mostra aqui por fim que, contrário do que diz o mundo, que a humildade muitas vezes é sinal de fraqueza e de derrota, porque os humildes demonstram necessidade, dependência dos outros, e muitas vezes sonham coisas e pedem coisas pequenas. O mundo diz que a humildade é sinônimo de fraqueza, de covardia muitas vezes, e que coloca as pessoas para nos humilhar. A humildade muitas vezes faz com que as pessoas simplesmente desprezem e nos pisem. Ele vai dizer o contrário, que a humildade é a característica dos nobres, é o que enobrece diante de Deus. Os nobres, os ricos são os humildes, porque Deus os aprova e os abençoa. Os que humildemente obedecem às autoridades, os que humildemente tratam uns aos outros em uma interdependência e mútua necessidade, que são humildes e se humilham diante de Deus, esperando em Deus, confiando em Deus, usando os meios que Deus nos deu, né? A aceitar a providência de Deus muitas vezes é usar os meios que Deus já nos deu para dar as coisas. Você quer enriquecer? Trabalhe, Deus vai abençoar o seu trabalho do jeito que Ele quiser. E humildemente ele quer que a gente aceite a prosperidade que Ele quer dar para o nosso trabalho. Se quer bênção, quer cura, ore, espere em Deus, vá no médico, use os meios de graça, use os recursos naturais que Deus deu, e Ele vai abençoar do jeito que Ele quiser. É isso que Pedro está dizendo, que se humilhar muitas vezes, aceitar a maneira de Deus dar as coisas, de Deus fazer as coisas. E muitas vezes os meios já estão estabelecidos, e a gente se vê muitas vezes mais sábios que Deus, ou não aceita, como os filhos muitas vezes não aceitam o meio de seus pais lhe dar as coisas. Então a humildade é uma virtude do cristão. Jesus diz que nós deveríamos aprender dele, que era manso e humilde de espírito. Por isso ele diz que nós devemos colocar o fardo, o nosso fardo sobre Cristo, e Cristo colocaria seu fardo sobre nós, ou seja, nosso fardo de pecado, nosso fardo de angústia, nosso fardo de aflição, colocado sobre Cristo. E o fardo de Cristo, que é o fardo do serviço, da obediência, seria leve para nós, porque Cristo é quem obedece por nós, é o resultado de Cristo que é colocado sobre nossa conta. A gente não caminha sozinho, caminha com Ele. Então, qual é a principal evidência de que Cristo era um servo humilde? Sua obediência ao Pai. Cristo recebeu a carga pesada da redenção, do sofrimento em nosso lugar, e Ele humildemente, como um animal domesticado que carrega o fardo, diz que Cristo foi humildemente, carregou humildemente, servo humilde, e que nós deveríamos com humildade também aceitar e submeter a Deus o fardo da obediência, do serviço ao Senhor. Que nós aprendamos com a humildade de Cristo, que Ele, pois, nos abençoe. Amém.